Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos para mais um diário da gravidez. Eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu aí entre a 13ª semana, não, entre a 14ª semana de gestação e a 23ª semana, que é que eu estou atualmente com 23 semanas de gestação. Então eu vou fazer um resumo aí das principais coisas que aconteceram dentro desse tempo. Eu já fiz um diário de gravidez aqui para o canal, eu vou deixar o link aqui no box de informações contando tudo sobre o primeiro trimestre da minha gestação. Então eu conto como eu descobri, quais foram os sintomas, tudo que eu senti aí nesse primeiro trimestre de gestação, eu conto nesse primeiro diário de gravidez. E hoje nós vamos entrar aí, né, no segundo trimestre da gravidez. Eu vou fazer ele em dois pedaços, né? Eu vou fazer esse primeiro pedaço até 23 semanas e depois de 23 semanas até o final do segundo trimestre, tá certo? Bom, todos aqueles sintomas que eu estava sentindo no início da gestação, mais especificamente durante todo o primeiro trimestre da minha gestação, todos aqueles sintomas, graças a Deus, foram embora. Então eu não senti mais enjoo, eu não senti mais indisposição. Todos os sintomas que eu citei para vocês no vídeo anterior, eu não senti mais. Ali por volta das 13 semanas, começou a ir diminuindo. Um dia eu sentia e eu ficava 2, 3 dias sem sentir nada. Depois eu voltava a sentir um pouquinho de enjoo, mas foi amenizando até zerar completamente. Então, quando eu estava ali com 14 semanas, de 14 para 15 semanas, esses sintomas sumiram completamente. E aí eu digo que eu entrei na fase boa da gestação. Porque, no geral, o segundo trimestre da gestação, ele é muito mais tranquilo. No geral, assim, para a maioria das mulheres, obviamente que daí vai depender muito de cada caso, de cada corpo. Tem mulheres que continuam com os enjoos, mesmo no segundo trimestre, mas na sua grande maioria ele cessa, ele para ali a partir das 13, 14 semanas. Então eu entrei na maré boa da gestação, porque é uma fase que a barriga não tá tão grande, você não fica tão cansada, você tem um pouco mais de disposição para poder fazer as coisas. Enfim, eu até brinco com meu esposo e digo que às vezes eu esqueço que eu tô grávida, porque eu realmente voltei a ter a mesma disposição que eu tinha anteriormente para poder fazer tudo de casa, fazer as coisas do trabalho, cuidar das crianças, enfim. Minha rotina ela é sempre muito agitada e não ter disposição para poder fazer as coisas do meu dia a dia para mim era muito difícil. Então eu voltei a ter esse pique para poder fazer as coisas. E aí eu confesso que às vezes eu dou uma extrapoladinha nas atividades, porque eu realmente, como eu não sinto nada, né, então eu vou fazendo um pouquinho mais, mas isso não é recomendado, tá, gente? A gente precisa sempre manter o controle e sempre que possível repousar. Então vamos lá. Na 17ª semana, quando eu estava com 17 semanas, eu senti Elisa mexer pela primeira vez. Isso é uma coisa que muitas mamães têm dúvidas. Quando que eu vou sentir o meu bebê mexer pela primeira vez? No geral, os médicos falam que a partir das 20 semanas é que a mãe consegue sentir o bebê mexendo. Mas os médicos também explicam que quando se trata de uma segunda, terceira, quarta gestação, como é o meu caso, a gente pode sim acontecer de sentir antes. Então, quando eu estava ali com 17 semanas, foi quando eu, de fato, comecei a sentir Elisa mexer. Obviamente que muito superficialmente, de uma forma bem tranquila. Agora eu já sinto com mais intensidade e conforme ela for crescendo dentro da minha barriga, eu vou sentir com mais intensidade ainda. Mas nas primeiras semanas era sempre muito suave, muito sutil. Então foi com 17 semanas que eu comecei a sentir a Elisa mexer. Nesse segundo trimestre de gestação
também fizemos uma descoberta muito importante, que foi a descoberta do sexo do bebê, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu ainda não sabia. E aí, quando eu fiz a ultrassom morfológica do segundo trimestre, que a gente faz quando está com 20 semanas, né? Entre 20 e 24 semanas é o período que a gestante tem para fazer a ultrassom morfológica do segundo trimestre. Eu fiz logo quando eu estava com 20 semanas, né? Porque eu já estava ansiosa para saber o sexo do bebê e descobrimos que então que se tratava de uma menina. Elisa está aí chegando para a família. Então essa também foi uma descoberta muito importante, um momento muito importante agora desse segundo trimestre. A partir da 20ª semana de gestação foi que foram começando a aparecer um pouco dos incômodos da jornada final mesmo da gestação. A minha barriga ela já tá bem grandinha, eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo. Ela já tá bem grandinha, né? Tem pessoas que acham até grande demais para a idade gestacional que eu estou, né? Mas a minha médica me explicou que isso poderia sim acontecer, que isso é normal, porque o meu útero ele se dilata com mais facilidade pelo fato de ser uma quarta gestação. Então, a barriga sai mais facilmente, né? Como a gente costuma falar, da barriga sair. Então, a barriga aparece mais facilmente quando se trata de uma segunda, terceira e quarta gestação. Então, a minha barriga tá bem grandinha. E aí, por isso, eu já começo a sentir um pouco de incômodo. Por exemplo, na hora de dormir, procuro uma posição para poder deitar. Então, de barriga para cima já não rola mais, porque a gente sente muita falta de ar. De barriga para baixo, nem pensar, porque minha barriga já está enorme. Então, eu sempre fico revezando entre os lados, sendo que para a gestante é sempre bom dormir do lado esquerdo, porque isso melhora a oxigenação do bebê. Mas eu sempre fico revezando ali, porque acaba dói coluna, a gente não acha posição, enfim. Vai começando a aparecer esses incômodos mesmo de final de gestação, que a gente sabe que daqui até o final da gestação, até Elisa nascer, vai ser mesmo, esses incômodos só vão aumentando, mas é uma coisa que passa, né, que acaba quando o bebê nasce. Então surgiram aí esses incômodos durante a partir da 20ª semana de gestação. Outra coisa que eu sei que vocês gostam bastante de saber é sobre o peso durante da gestação. Então eu fui até pegar a minha caderneta da gestante para poder falar para vocês certinho. Olha, eu já passei por 4 consultas de pré-natal. Na minha primeira consulta do pré-natal eu estava com 81.700 e na minha última consulta, que foi na semana passada, eu estava com 86.500. Então eu engordei aí 5 quilos dentro dessa até a 23ª semana, né, que eu estou. Então, desde quando começou a gestação até 23 semanas de gestação, eu engordei 5 quilos. É o ideal? Não, porque a médica me explicou que dentro desse primeiro período de gestação, o certo seria que eu engordasse no máximo 1 quilo por mês, porque é uma fase em que o bebê ainda está muito pequenininho e que não tem tanta interferência ainda do peso do bebê. Mas eu estava engordando praticamente 2 quilos por mês. Então a médica já tinha me chamado a atenção em relação a essa questão do peso. No início da gestação, eu realmente estava comendo bastante. Na mesma medida que eu botava para fora, eu voltava para dentro. Que me acompanha aqui sabe que eu sofri muito com a questão dos enjoos, mas eu também sentia muita fome mesmo. E eu já não tinha uma alimentação muito correta antes da gravidez. Depois da gravidez a gente vai, obviamente, tentando ali equilibrar, inserir mais frutas e legumes. Mas, por exemplo, eu tenho pão, que é uma coisa que eu como bastante. No caso, eu comia 2 pães pela manhã e 2 pães à noite. Agora eu reduzi, 1 pão pela manhã e 1 pão à noite. Massas também eu como bastante, macarrão, lasanha, pizza, são coisas que eu gosto de comer. E são coisas aí que estavam ali interferindo no meu peso. Então, eu dei uma melhorada nessa questão da alimentação. E também agora, nesse segundo trimestre, eu já não sinto mais tanta fome como eu sentia no início.
essa questão da fome também foi uma coisa que mudou bastante do primeiro trimestre agora para o segundo trimestre. Porque hoje, se eu como um pouquinho, eu já me sinto super cheia. Eu não sei se é porque a barriga já tá bem grandinha, né? O bebê já tá começando a crescer, a gente sabe que vai comprimindo os órgãos dentro da gente. E aí eu não sei se isso tá interferindo, tá me fazendo ficar com menos fome, ou eu ficar saciada mais rápido. Mas eu sinto muito menos fome agora do que no primeiro trimestre. Eu como um pouquinho agora e já tô super cheia, como se eu tivesse comido um prato enorme de comida. Então, eu dei uma reduzida nessa questão da quantidade da minha alimentação, dei uma melhorada também na questão da alimentação e isso já refletiu no meu peso, porque nessa minha última consulta, eu engordei apenas 700 gramas da penúltima consulta para a última consulta que eu tive. E isso já foi uma vitória para quem estava engordando 2 quilos a cada mês, né? Porque eu tenho a consulta do pré-natal com a diferença sempre de 30 dias. Enfim, então, no total, né, até 23 semanas de gestação, eu engordei aí 5 quilos. Nessa última etapa, a médica explicou que o natural é que isso comece a aumentar com mais frequência, que o peso comece a aumentar mais significativamente, porque o bebê vai ganhar mais peso, vai crescer, vai se desenvolver para se preparar para o nascimento. E isso vai refletir, obviamente, no meu peso. Então, vamos ver aí com quanto eu vou chegar no final dessa gestação. Das minhas gestações todas, a que eu mais engordei foi a de Esté, que eu engordei 14 quilos na gestação de Esté. Na gestação de Luan, que foi a minha primeira gestação, eu não engordei quase nada. Foram 6 quilos no total da gestação. Mas eu já contei pra vocês aqui, quem me acompanha já sabe, né, que eu tive hiperemese gravídica, que é quando a gente, enfim, eu vomitava a gestação inteira, então eu não ganhava peso, mas o meu bebê nasceu super saudável, eu que fiquei mais fraquinha. Aí na segunda gestação, que foi na gestação de Esté, que foi uma gestação que eu engordei, que eu enchei muito, e aí no total da gestação de Esté foram 14 quilos. E na gestação de Sara, que foi a minha última gestação, eu engordei no total de 11 quilos. Então, vamos ver agora na gestação de Elisa, no total, quanto que eu vou engordar. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns produtinhos e algumas coisas que têm sido os meus aliados nesse segundo trimestre de gestação. E eu vou trazer aqui para compartilhar e deixar de dica para vocês. Eu vou começar falando desse aparelhinho que sempre fica aqui do meu lado nos vídeos. Que é um aparelhinho que tem me ajudado muito nesse meu processo de dormir. Por quê? Porque eu comecei a ficar com muita insônia nesse segundo trimestre de gestação. Eu não sei se por ansiedade do processo mesmo da gestação, se porque eu não sabia o sexo, enfim, várias coisas podem interferir nesse processo. Mas eu sei que eu estava com muita insônia e eu ficava horas e horas da madrugada acordada, e isso estava começando a refletir um pouco no meu dia a dia, porque eu ficava com muita estafa, com muito cansaço. Enfim, se a gente não tem uma boa noite de sono, consequentemente a gente também não tem um bom dia, né? E aí eu peguei algumas dicas na internet e algumas pessoas começaram a falar sobre os óleos essenciais. Eu já conhecia os óleos essenciais porque o meu esposo já tinha o costume de fazer o uso de alguns óleos, mas eu particularmente nunca havia usado. E daí eu comprei pelo Mercado Livre esse óleo aqui, que é o óleo de lavanda. É um óleo essencial de lavanda. Aqui são 2 iguais, eu comprei o kit, vieram 2. Então é esse produtinho aqui, que você consegue encontrar em lojas de produtos naturais, feiras artesanais e pela internet. Em farmácia dificilmente você encontra, tá? Em farmácia dificilmente você encontra esses produtinhos, mas são os óleos essenciais. Esse aqui de lavanda especificamente, ele tem uma ação calmante, então você consegue ficar mais relaxada. E isso me ajudou muito nesse processo da insônia, porque eu coloco aqui, né, nesse aparelhinho, que foi uma outra compra que eu fiz também no Mercado Livre, tá? Ele é um difusor. Então, eu escolhi esse modelo aqui mais pelo design, tem vários modelos e designers diferentes.
E aí você tira a tampinha aqui, e aqui na parte de dentro tem uma marcação aqui que você coloca água até essa marcação. E aí você vem com as gotinhas do óleo essencial. São poucas gotas, 5 gotas eu boto, já é o suficiente para aromatizar aqui o ambiente. Então eu comprei esse aparelhinho e ele é legal também porque ele tem iluminação. Ele tá desligado da tomada, que eu tirei para poder mostrar para vocês. Mas nesses botõezinhos aqui, esse primeiro aqui é para ajustar a iluminação. É uma iluminação de LED super levinha, que não incomoda e que dá todo um clima no ambiente. Então, assim, eu tô apaixonada por isso aqui. Eu deixo de dica até para quem não tá grávida, até para quem não tá gestante, para quem sofre de insônia, tem dificuldade de dormir à noite. Enfim, achei maravilhoso isso aqui, me ajudou muito, muito mesmo, porque eu fiquei uma semana assim com o sono bem prejudicado por conta da insônia. E um outro produtinho que eu também tenho gostado muito de usar à noite é o Bio Oil, que eu acho que a maioria das gravidinhas já deve conhecer. Mas esse daqui foi o meu escolhido como o creme ou óleo anti-estrias durante a gestação. E aí o que acontece? Nas minhas gestações anteriores eu já tinha usado outros produtos de prevenção para estrias e não funcionaram muito bem. Então, obviamente, como eu já estou na minha 4ª gestação, eu tenho sim estrias na região aqui da frente, perto do umbigo, e na lateral, no culote. Então, eu já estava com estrias, e aí na minha última gestação eu usei o Bio Oil, não apareceu mais nenhuma estria além das que eu já tinha, e ele até deu uma melhorada nas que eu já tinha no corpo. Aí agora nessa gestação eu já fui direto comprar o Bio Oil. Eu comprei essa embalagem aqui pequenininha, gente, bem no iniciozinho da minha gestação, e olha como ela ainda está super cheia, nem parece, né? Quem olha assim vai achar que eu não uso, mas eu uso isso aqui todos os dias. Eu criei um ritual aqui pra minha noite, que quando as meninas vão dormir, né, eu tomo meu banho, passo um creme hidratante nas pernas, eu mesmo faço uma massagem relaxante nos meus pés, passo o meu Bio Oil na barriga. Eu não gosto muito de óleo, tá? Vou confessar pra vocês, eu não gosto, eu preferia 1000 vezes que fosse creme, por conta da absorção. Eu não gosto de ficar com aquela sensação de que como se eu tivesse melecada, sabe? Mas ele não tem, ele seca rapidinho, ele não deixa muito pegajoso. E eu não passo uma quantidade extrema daquele que você passa o óleo e fica lustrando, sabe? Eu passo uma camada razoável, que é o suficiente para toda a barriga, aqui para lateral. Passa até um pouquinho aqui no início das pernas, que eu também tenho um pouquinho de estria. E olha, eu já sinto assim muita diferença nas minhas estrias. Algumas que eu já tinha até diminuíram, estão assim quase imperceptíveis. Então assim, eu amo esse produtinho aqui, gente, muito bom. E eu deixo de indicação para vocês, tá? O Bio Oil. Então eu queria compartilhar aqui esses produtinhos que tem me ajudado muito. Tenho usado diariamente agora nesse 2º trimestre de gestação. E eu vou mostrar pra vocês agora a minha barriguinha, pra vocês verem como está. Olha, essa é a minha barriguinha, gente, de 23 semanas de gestação. Uma barriga grande, né? Deixa eu ver se eu chego aqui pra trás pra vocês conseguirem ver melhor. Uma barriguinha grande. Geralmente as mamães de 23 semanas têm uma barriguinha menor do que essa. Eu aqui tô parecendo que eu já tô com uns 7, 8 meses de gestação, porque tá bem grandinha mesmo. E olha, minha barriga é pontuda, gente. Todo mundo fala que barriga de menina é redonda, né? Mas eu tô achando a minha barriga super pontuda. Enfim. Então essa é a minha barriguinha aí de 23 semanas de gestação. Quando eu fizer o próximo diário de gravidez, eu mostro pra vocês novamente como é que está a barriguinha por aqui. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui aí resumir um pouco, né, dos principais acontecimentos dentro desse período de 14 a 23 semanas de gestação. E aí, futuramente, eu faço um outro vídeo de diário da gravidez pra vocês, tá?
Me conta aqui nos comentários se você tem alguma curiosidade, alguma coisa que você quer saber e eu não comentei nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá? Lembrando que toda terça e... Não, desculpa, já ia falar errado. Toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e até o próximo vídeo.